Boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme e vamos lá para mais uma aulinha do nosso curso de Excel. O tema de hoje é validação de dados. Vamos lá? Bom, para começar, o que é a nossa validação de dados? A gente basicamente vai criar uma lista suspensa. Essa lista suspensa é uma maneira da gente criar listas sem precisar escrever todas as informações tudo de novo e escrever várias vezes. Como assim? Ficou meio confuso, né? Calma aí que eu vou explicar, já você já vai entender isso aí. Bom, temos aqui um exemplo de lista, certo? Então, digamos que todo mês eu quero fazer uma lista das coisas que eu preciso comprar no mercado. Geralmente são as mesmas coisas que eu vou querer comprar, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista com uma tabela com frutas, então eu tenho maçã, banana, uva, pera, uma lista com carnes e uma lista com laticínios, certo? Então, toda vez que eu for no mercado, eu quero fazer uma lista contendo os produtos que eu preciso comprar. Então, por exemplo, eu preciso esse mês comprar banana, preciso comprar uva, preciso comprar picanha, preciso comprar leite. Tudo bem, acho que leite não tem ali na nossa tabela, mas não tem problema, nós já vamos resolver isso. Ao invés de eu ter que ficar escrevendo isso todo começo de mês ou todo final de mês, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma função que vai me abrir uma abinha, um botão. Eu vou clicar nesse botão e eu vou simplesmente escolher qual opção eu quero, sem precisar repetir todo esse processo, certo? Como que a gente vai fazer isso? Aqui nós já temos uma lista pronta, mas eu quero primeiro mostrar um exemplo aqui nessa mesma tabela aqui para vocês entenderem como que isso vai funcionar. Então, por exemplo, eu vou colocar alguns valores aqui, certo? Eu vou colocar só como exemplo 1, 2, 3, 4, 5, certo? Agora eu quero criar aquele botão, certo? Que eu possa escrever esses números sem precisar necessariamente escrevê-los, apenas com cliques. Então o que eu vou fazer? Primeiro, o mais interessante seria você vir nesses arquivos, nessa sua base de dados que você tem aqui, e você criar uma tabela. Você vem em início, formatar como tabela, escolhe aqui um modelo qualquer, certo? Pronto, nós temos aqui nossa tabela. Então, isso aqui são uma tabela de números. Então, nessa célula aqui do lado, na D9, eu vou criar aquele botão que eu falei para vocês. Como que eu faço isso? Com a nossa função validação de dados. Essa aqui que tem um Vzinho verde e um bloqueio em vermelho, certo? Eu vou clicar nela. Aqui em permitir eu venho em lista e a origem é da onde eu vou tirar os valores que eu quero que fiquem dentro desse botão. Então eu venho aqui na minha tabela e vou selecionar todos os valores e vou em aplicar. Pronto, nosso botão já está aqui configurado e é só eu escolher o item que eu quero e ele vai mudar automaticamente, certo? E mais uma coisa também, por exemplo, esse mês eu não quero só essas frutas, eu quero adicionar mais coisa. Por exemplo, vamos fazer a nossa do número para não mudar muito o esquema. Então, por exemplo, eu coloco o número 6, o número 7. Vamos ver o que acontece. Ó, nosso número 6, nosso número 7 foram adicionados automaticamente. Perfeito? Então vamos lá. Eu já criei aqui nossa tabela, nossas três tabelas que nós queremos adicionar na nossa lista do mês. Como que vamos fazer isso? Eu venho aqui, clico na célula que eu quero, dados, validação de dados, lista, e aqui eu posso pegar os valores da nossa outra tabelinha, certo? Eu venho aqui, pego os mesmos itens e aplico. Olha só, está aqui nossas frutas. E se a gente quiser continuar, por exemplo, eu quero adicionar, por exemplo, as carnes. Então eu venho aqui, validação de dados, lista, vou na minha outra tabela, seleciono os itens que eu quero, aplicar. Temos aqui linguiça, picanha, patinho, certo? Ah, mas ainda está muito não tá automático, né? A gente ainda não consegue fazer isso de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais que agilize minha vida. Eu vou ter que adicionar toda vez aqui, mas eu quero picanha, também quero outro outra carne. Eu posso simplesmente vir aqui, estender e pronto. Bom, tudo bem, né? Mas ainda não é o jeito mais automático que a gente pode fazer. E se eu tiver várias classes, várias
vários produtos. Por exemplo, aqui eu tenho 4, eu tenho muita coisa para adicionar. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Vamos lá. Então eu vou criar uma nova lista do mês, certo? Porém, a gente vai separar elas em categoria e produto. A gente vai fazer uma lista dentro da lista, ou uma lista com dependência. Como que a gente vai fazer isso? Bom, nós temos aqui nossas tabelinhas, certo? Com as frutas, carnes e laticínios. A nossa categoria vai ser esses 3 nomes: frutas, carnes e laticínios. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, mais importante de tudo, mudem o nome da sua tabela, certo? Vocês vêm aqui, ó, vocês clicam na tabela, design da tabela e muda o nome da tabela para o que você quiser, o que você achar melhor, certo? Aqui eu vou colocar frutas e dou Enter. Aqui, mesma coisa, design da tabela, carnes. E por último, laticínios. O que a gente vai fazer agora? Eu quero poder selecionar essas 3 classes que eu acabei de criar, certo? Essas 3 categorias. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o mesmo processo, clicar aqui, validação de dados, lista, vou nessa outra tabela e simplesmente seleciono, e seleciono aqueles 3 produtos ali, certo? O que eu vou fazer, que é melhor do que isso, é a gente criar uma nova tabela com as categorias. Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco categorias. E aqui eu vou colocar frutas. Vou colocar do mesmo jeito, só para ficar mais fácil. Carnes, laticínios, certo? Com essa nova tabela, vamos aqui de novo, inserir, formatar como tabela e vamos criar a nossa tabelinha, certo? Agora eu venho na nossa lista, clico aqui na lista, dados, validação de dados, lista e eu seleciono a nossa categorias. Aplicar. Então, está feito aqui. Temos aqui frutas, carnes, laticínios, certo? Agora, o que eu quero fazer é, feito a minha escolha de categoria, eu quero poder escolher o produto dentro dessa categoria. O que a gente vai fazer? Então, temos mais um comando que vamos usar aqui. Vamos ali de novo. Nós vamos colocar igual, indireto, abre parênteses e seleciona a nossa célula ao lado e aplicar. Agora, o que ele vai fazer é, o valor que eu colocar aqui, ele vai procurar na minha lista que eu dei o nome, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha lista frutas, a minha lista carnes, a minha lista laticínios. Então, o que eu colocar aqui, ele vai puxar dessa lista. Vamos ver? Temos aqui queijo, iogurte, creme de leite. E se eu mudar, por exemplo, aqui a minha categoria? Vamos para frutas. Eu venho aqui, maçã, banana, uva, pera, certo? Esse é o comando, o código que vocês vão usar para resolver o exercício que eu propus para vocês. Bom, e por que esse processo todo é tão importante, ele é tão interessante? Aqui, nessa nossa primeira lista, onde a gente tinha somente selecionado os valores daqui de dentro da nossa tabela, se eu quiser, por exemplo, adicionar mais uma fruta, então laranja, por exemplo, olha só o que acontece nessa outra lista que nós temos aqui. Ele não vai adicionar laranja. Porém, esse aqui, como ele está buscando da lista, certo? A gente indicou o código para ele ler o item ao lado. E do item ao lado que tem o nome frutas, ele puxou da nossa lista, que tem o nome frutas. Vamos ver o que acontece quando a gente adicionou a laranja. Lembra que não tinha, né? Olha aqui o que acontece. Temos aqui a laranja na nossa nova célula. Beleza? Essa é a importância de você fazer todo esse processo. Porque pode ser que você queira fazer uma lista suspensa e você adicione aqui, por exemplo. Vamos fazer aqui nossa validação mais uma vez. Lista.
e selecionar essa lista aqui. Se você fizer isso e você adicionar mais uma fruta, por exemplo, limão, aqui ele vai atualizar. Porém, naquela que tinha somente os números, ele não vai atualizar. Ele continua não atualizando. Entenderam? Então vamos recapitular os pontos mais importantes dessa aula, certo? Primeiro ponto é vocês criarem uma lista com os valores que vocês querem, certo? Uma lista que englobe tudo aquilo que vocês querem. Vocês darem um nome para a lista. Então você vê aqui na sua lista frutas dos seus elementos, principalmente. Essa lista aqui, por exemplo, a gente acabou não fazendo um nome, a gente acabou não dando um nome para ela, mas você poderia sim também dar um nome para ela caso você queira adicionar mais uma categoria. Você iria fazer aquele processo mais uma vez, por exemplo. E também lembrar do nosso comando aqui indireto, que ele vai ler o item que você selecionar e ele vai buscar a informação dentro dele, dentro da lista do item que você referenciou, certo? Esses são os pontos mais importantes. Agora vamos lá para o nosso exercício que eu vou explicar o que eu quero que vocês façam nesse exercício. Opa pessoal, tudo bom? Quero falar aqui sobre uma outra função na nossa validação de dados. É bem mais simples, é bem mais tranquilo. Então eu vou passar rapidinho aqui por ela, tá? Como vocês podem ver aqui, a gente entra na validação de dados. Quando a gente escolhe uma outra dessas opções que não é a da lista, por exemplo, a gente coloca aqui número inteiro, por exemplo. A gente consegue escolher entre as opções se o número está entre dois números, ele não está entre dois números, igual a algum certo número, não é igual a algum número, maior, menor, enfim, como que funciona isso aqui? Bom, você vai configurar, certo? Então eu vou colocar aqui dados entre 5 e 10. Então eu tenho duas opções, eu posso ou bloquear, caso o número não esteja entre 5 e 10, ou mandar um aviso. Eu posso configurar esse aviso, por exemplo, eu coloco aqui não está entre 5 e 10. Insira um número entre 5 e 10. Beleza? Então quando ele bloqueia, ele simplesmente vai ignorar o número que está ali dentro e o aviso ele só vai mostrar esse aviso na tela. E você também pode colocar uma mensagem de entrada, né? Então insira um número de 5 a 10, né? 5 a 10, por exemplo. Então, ó, quando a gente colocar aqui, por exemplo, número 6, beleza, não acontece nada, tudo certo, porque está válido, certo? É um número entre 5 e 10. Agora, se eu colocar, por exemplo, 11, olha só, ele bloqueia e não permite eu colocar o 11. Então, eu vou colocar de novo aqui, ó, 18. Se eu fechar, ó, ele ignora e ele volta na última opção que eu coloquei. E se eu colocar ali, eu coloquei número inteiro, certo? Então, se eu colocar 6,5, ele também dá um erro. Eu posso colocar na mensagem ainda que precisa ser um número inteiro também. Então, você pode configurar aqui de vários jeitos. Então, por exemplo, eu podia pedir um exercício que o valor total do orçamento não passe de R$ 1.000 ou alguma coisa assim. Você pode fazer esses tipos de configurações quando você quiser na sua tabela, beleza? Também temos comprimento de texto, né? Então, palavras de tal tamanho, ó, mínimo e máximo de tamanho, hora, data, e você pode personalizar também de qualquer jeito aí que você queira. Beleza, pessoal? Obrigado. Então vamos lá. O que o exercício propõe? Um engenheiro da construtora Pet Civil solicitou a você que fizesse um levantamento de preços de materiais para a execução de uma obra. No entanto, não te disse nada a respeito de quais materiais ele iria usar. Na dúvida, você pesquisou o preço de materiais de 3 empresas diferentes. O seu trabalho é elaborar uma tabela funcional que retorne ao engenheiro os valores que serão gastos de acordo com qual material e empresa ele escolher, sabendo que o cimento, uma unidade, seria um saco de 50 kg, a areia, brita e o aço seria por tonelada. A tabela deve ter pelo menos 4 linhas funcionais para a escolha de 4 materiais. A tabela deve ser preenchida usando os comandos ensinados em aula, a não ser que, por exemplo, como diz ali, outros comandos para melhorar e automatizar a tabela podem ser usados desde que não substitua a função do comando ensinado em aula. Então, por exemplo, você quer saber o valor que vai dar
toda a lista de compra, você pode sim usar os comandos procv, proch e corresp. E esses comandos eu vou deixar no vídeo de resolução do exercício para serem explicados. Então, pessoal, para a gente ver um pouquinho sobre o comando corresp que vocês vão precisar para resolver o exercício, vocês vão precisar ou do comando procv ou do proch e também o corresp, principalmente se vocês quiserem automatizar a tabela dos 6, que vai ser o objetivo do exercício, certo? O que o corresp faz? Ele vai te retornar o valor de uma linha ou de uma coluna de algum valor que você está indicando ele para procurar, certo? Então, por exemplo, eu quero encontrar o valor da minha linha das empresas. Então eu venho aqui, digito corresp, abro parênteses, vamos colocar aqui como a gente vai fazer aqui, por exemplo, eu quero acessar a minha linha, eu quero saber qual que é a linha do meu item 3 nessa tabela, certo? Então deixa eu colocar aqui o valor que eu quero, que é o valor 3. Então eu digito igual corresp, abro parênteses, seleciono a minha célula, ponto e vírgula. Eu vou selecionar a minha matriz que eu quero procurar. Então é essa aqui. Ela só vai funcionar numa tabela que seja ou uma coluna somente ou uma linha, certo? Você não vai conseguir fazer, por exemplo, pesquisar nessa tabela inteira. Você precisa que seja numa coluna numa tabela de uma coluna ou numa tabela de uma linha apenas. Então, por exemplo, eu quero saber a linha, eu vou procurar nessa coluna. Então, selecionei aqui o valor que eu quero encontrar nessa coluna e eu quero o valor inteiro, digito 0, o valor completo. Então, ela está na linha 4. 1, 2, 3, 4. É a minha linha 4. Também funciona se eu quiser procurar na minha horizontal. Então, por exemplo, vamos pegar um valor 2,4. Eu quero esse valor. Eu quero que ele me diga qual que é a coluna em que está localizado o 2,4. Eu não sei qual é a coluna. Então eu venho aqui, igual, corresp, abro parênteses, eu quero encontrar o 2,4, ponto e vírgula, nessa matriz aqui, certo? Ponto e vírgula, quero o valor inteiro, enter. Ela está na minha coluna 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente onde eu quero. Então, o exercício vocês vão precisar combinar o procv, proch com o corresp para entregar o valor da empresa que eu vou contratar para comprar os materiais, do meu material e do meu tipo de material, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais e um bom curso para vocês.